Queridos irmãos e irmãs em Cristo, você já se sentiu cercado por forças que parecem querer te derrubar? Já teve a sensação de que o mundo conspira contra você? Alguma vez você acordou com aquele peso no peito, como se algo estivesse sugando sua energia e sua fé? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, saiba que não está sozinho. Mas hoje, neste momento sagrado, nós vamos quebrar todas as correntes, expulsar todo o mal e invocar o poder supremo de Deus para nos proteger e nos elevar. Vamos começar esta jornada de libertação e fortalecimento espiritual, clamando pelo auxílio divino, baseando-nos nas palavras poderosas do Salmo 54. Feche seus olhos, abra seu coração e deixe que o Espírito Santo flua através de você enquanto oramos. Pai Celestial, em Teu nome santo e poderoso, nós clamamos. Ó Deus, ouve a nossa oração. Inclina os Teus ouvidos às palavras da nossa boca. Senhor, Tu que és o nosso refúgio e fortaleza, nós imploramos, salva-nos. Livra-nos de todo o mal que nos cerca, de toda inveja que nos ataca, de toda bruxaria que tenta nos enfeitiçar. Em Teu nome, ó Deus, declaramos que somos livres. Livres de toda influência maligna, livres de todo feitiço, livres de todo perigo que se aproxima sorrateiramente. Teu nome, Senhor, é como uma torre forte, e nós corremos para ele e estamos seguros. Neste momento, eu quero que você visualize o nome de Deus como um escudo brilhante ao seu redor. Veja como ele repele todas as setas do inimigo, como ele dissolve toda a névoa de confusão e medo. Sinta o poder deste nome reverberando em cada célula do seu corpo, em cada canto da sua alma. Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que em Teu nome há salvação, a cura, a restauração. Quando pronunciamos Teu nome, os demônios tremem, as enfermidades fogem, as cadeias se quebram. Declare comigo, o nome do Senhor é a minha proteção. O nome do Senhor é a minha fortaleza. Reflita por um momento sobre o poder incomparável do nome de Deus. Este nome que criou os céus e a terra, que acalmou tempestades, que ressuscitou os mortos. Este mesmo nome agora age em sua vida, expulsando todo inimigo, toda a força das trevas que ousa se levantar contra você. Visualize agora cada área da sua vida sendo banhada pela luz divina que emana do nome do Senhor. Veja seus relacionamentos sendo purificados, seus negócios sendo abençoados, sua saúde sendo restaurada. Nenhum feitiço prosperará, nenhuma maldição se firmará, porque o nome do Senhor é o seu escudo e a sua defesa. Agora, meus amados, vamos elevar nossas vozes em uma petição fervorosa por justiça divina. Pois o nosso Deus não é apenas um Deus de amor, mas também um juiz justo que não deixa o mal impune. Senhor Deus, Tu que sondas os corações e examinas as mentes, nós te suplicamos, ouve a nossa oração. Que nossas palavras cheguem aos Teus ouvidos como incenso, e que o clamor do nosso coração toque o Teu trono celestial. Pai, Tu conheces cada lágrima que derramamos em segredo, cada noite de angústia, cada momento de desespero causado pelos ataques do inimigo. Pedimos que Tua justiça se manifeste em nossas vidas. Julga, ó Deus, aqueles que se levantam contra nós com maldade. Expõe as obras das trevas à Tua luz resplandecente. Declare comigo, a justiça de Deus está agindo em meu favor. O julgamento divino está desmascarando toda inveja e maldade contra mim. Visualize agora a balança da justiça divina. De um lado, veja todo o mal, toda inveja, toda bruxaria que foi lançada contra você. Do outro lado, contemple o peso da justiça de Deus, infinitamente mais poderoso. Veja como essa balança se inclina, esmagando todo o mal sob o peso da retidão divina. Deus Todo-Poderoso, assim como Tu defendeste Davi dos seus inimigos, defende-nos hoje. Que aqueles que tramam o mal contra nós sejam confundidos em seus próprios planos. Que a inveja que nos ataca se volte como bênção multiplicada sobre nossas vidas. Reflita agora sobre a perfeição da justiça divina. Diferente da justiça dos homens, que pode falhar, a justiça de Deus é infalível. Ela penetra até onde os olhos humanos não podem ver, revelando as verdadeiras intenções do coração. Confiamos, Senhor, que Tu estás agindo mesmo quando não podemos ver. Cremos que, enquanto oramos, Teus anjos estão em movimento, executando Teus juízos perfeitos. Toda injustiça será desfeita, toda calúnia será desmascarada, toda maldição será revertida em bênção. Permita-se sentir a paz que vem ao entregar sua causa nas mãos do Juiz Supremo. Você não precisa mais se preocupar em se defender ou buscar vingança. O Deus que faz justiça está ao seu lado, lutando suas batalhas. Meus irmãos e irmãs, chegou o momento de encararmos uma verdade crucial. Os inimigos que nos cercam não são fracos. São fortes, cruéis e determinados. Mas não temam.
pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, reconhecemos diante de Ti a realidade dos poderes das trevas que se levantam contra nós. Vemos as forças da bruxaria, os feitiços lançados na calada da noite, as maldições sussurradas por lábios cheios de ódio. Mas declaramos que Tu és o nosso protetor, o nosso escudo, a nossa fortaleza inexpugnável. Senhor dos exércitos, mobiliza agora Teus anjos guerreiros, que eles formem um muro de fogo ao nosso redor, consumindo toda obra maligna. Ordena, ó Deus, que toda bruxaria seja desfeita, que todo feitiço seja quebrado, que toda maldição seja anulada no poder do sangue de Jesus. Visualize comigo. Veja as trevas que tentavam se aproximar sendo dissipadas pela luz gloriosa de Deus. Contemple os demônios fugindo aterrorizados diante da presença majestosa do Altíssimo. Sinta as correntes invisíveis da opressão se partindo ao som do nome que é sobre todo nome. Deus Todo-Poderoso, assim como Tu derrotaste os exércitos do Faraó, derrota hoje os inimigos que agem com maldade contra nós. Que suas armas se voltem contra eles mesmos, que seus planos caiam por terra, que sua força se transforme em fraqueza diante do Teu poder. Declare com fé: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todo feitiço, toda bruxaria, toda maldição, eu anulo agora no nome de Jesus. Reflita sobre o poder incomparável do nosso Deus. Ele é o Criador do universo, aquele que estabelece e derruba reinos. Diante dele, o mais poderoso feiticeiro é como pó, o mais temido demônio é como uma sombra que se dissipa ao amanhecer. Permita que esta verdade penetre profundamente em seu espírito. Não há força no céu, na terra ou debaixo da terra que possa resistir ao poder do nosso Deus. Os inimigos podem ser fortes, mas nosso Deus é todo-poderoso. Os ataques podem ser cruéis, mas o amor de Deus é mais forte que a morte. Sinta agora a proteção divina envolvendo você como uma armadura impenetrável. Nenhum dardo do inimigo pode atravessar este escudo. Nenhuma palavra de maldição pode quebrar esta defesa. Você está seguro nos braços eternos do Pai. Amados, é hora de erguermos nossa voz em uma poderosa declaração de fé. Não importa quão sombria pareça a noite, quão feroz seja a tempestade, nós temos um Deus que jamais nos abandona. Pai Celestial, diante do trono de graça, declaramos com ousadia: Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso sustentador. Em Ti e somente em Ti depositamos toda a nossa confiança. Senhor, quando os ventos da adversidade sopram, Tu és a nossa rocha inabalável. Quando as ondas da tribulação se levantam, Tu és o nosso porto seguro. Quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, Tu és o fundamento eterno que nos sustenta. Visualize agora, veja-se no meio de uma tempestade furiosa. Os ventos uivam, os relâmpagos cortam o céu, mas então sinta a mão forte de Deus segurando você. Veja a luz da sua presença dissipando as trevas. Ouça a sua voz acalmando a tempestade em sua vida. Deus Todo-Poderoso, assim como Tu estiveste com Daniel na cova dos leões, com os 3 jovens na fornalha ardente, Tu estás conosco agora. Declaramos que nenhum perigo nos derrotará, nenhuma armadilha nos capturará, porque Tu és o nosso escudo e a nossa defesa. Proclame com convicção: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que pode o homem fazer contra mim? O que podem as forças do mal contra aquele que Deus protege? Reflita sobre a fidelidade inabalável do nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que ressuscitou a Lázaro, esse mesmo Deus está agindo em sua vida neste exato momento. Permita que esta verdade se enraize profundamente em seu coração. Você nunca está sozinho. Nos momentos de maior escuridão, quando tudo parece perdido, é justamente aí que o braço forte do Senhor se revela com maior poder. Sinta agora a presença reconfortante do Espírito Santo envolvendo você. Deixe que sua paz, que excede todo entendimento, inunde sua alma. Repouse na certeza de que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Irmãos e irmãs, não importa o que o inimigo tente contra nós, não importa quantas vezes ele ataque, nossa confiança está firmada na rocha eterna. Nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso ajudador, o nosso libertador, aquele que nos ergue com sua destra vitoriosa. Chegou o momento, guerreiros e guerreiras de Cristo, de invocarmos o juízo divino sobre aqueles que insistem em praticar o mal contra nós. Não por vingança, mas pela justiça do Deus que tudo vê e tudo sabe. Pai Celestial, Tu que és justo em todos os Teus caminhos, nós clamamos a Ti. Tua mão poderosa se estenda contra aqueles que tramam o mal, que lançam feitiços, que sussurram maldições,
que o fruto de suas próprias ações caia sobre eles. Senhor dos exércitos, assim como tu confundiste os construtores de Babel, confunde agora os planos dos nossos inimigos. Que suas línguas se embaralhem, que seus feitiços se tornem inócuos, que suas maldições se transformem em bênçãos sobre nós. Visualize, veja as setas envenenadas da maldade sendo desviadas pelo escudo da fé. Contemple os feitiços lançados contra você se dissipando como fumaça ao vento. Observe as maldições ricocheteando de volta para seus emissores, enquanto você permanece intocado sob a proteção divina. Deus Todo-Poderoso, assim como tu fizeste esta forca preparada para Mordecai se tornar um instrumento de destruição de Amã, faze agora que toda a armadilha preparada contra nós se torne a ruína dos nossos inimigos, que o fosso que cavaram para nos fazer cair se torne a sua própria prisão. Declare com autoridade: todo mal planejado contra mim está sendo revertido neste momento. Toda maldição lançada está retornando ao seu ponto de origem. Toda bruxaria está sendo desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Reflita sobre a perfeita justiça de Deus. Ele não se alegra com a maldade, mas também não deixa o mal sem punição. Sua retribuição não é movida por vingança, mas pelo desejo de restaurar a ordem divina e proteger seus filhos. Permita que esta verdade penetre em seu espírito. O mal não tem a última palavra em sua vida. O que o inimigo planejou para a destruição, Deus está transformando em instrumento de bênção e crescimento para você. Sinta agora o poder de Deus fluindo através de você, quebrando toda a força das trevas. Você não é mais vítima, mas vitorioso. Não é mais alvo, mas flecha na mão do arqueiro divino. Irmãos e irmãs, regozijemo-nos, pois o Deus que lutou por Davi contra Golias, que livrou Daniel da cova dos leões, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus está lutando por nós agora. Ele está revertendo toda maldição em bênção, todo ataque em avanço, toda derrota em vitória gloriosa. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao ponto culminante de nossa jornada espiritual. É hora de elevarmos nossas vozes em um coro de louvor e gratidão ao nosso Deus, que é fiel e justo em todas as suas obras. Pai, nossos corações transbordam de gratidão. Como poderíamos ficar calados diante de tão grande amor? Como poderíamos conter nossa alegria face à tua proteção constante? Recebe, ó Deus, o louvor dos nossos lábios e a oferta dos nossos corações. Senhor, tu ouviste nosso clamor nas horas mais escuras. Tu estendeste tua mão quando o inimigo nos cercava. Tu nos escondeste à sombra das tuas asas quando a tempestade rugia. Por isso cantamos a ti um novo cântico. Que todo o nosso ser louve o teu santo nome. Visualize agora, veja-se no templo celestial, unindo sua voz ao coro dos anjos. Sinta a atmosfera saturada de glória. Ouça a sinfonia celestial proclamando a majestade do Rei dos Reis. E saiba que seu louvor, por mais simples que pareça, se junta a essa melodia eterna. Deus Todo-Poderoso, assim como Davi dançou com todas as suas forças diante da arca, nós nos comprometemos a te louvar sem reservas. Que nossa vida seja uma oferta de louvor contínuo. Que cada respiração seja um hino de gratidão. Que cada batida do nosso coração ecoe tua glória. Declare com júbilo: eu oferecerei sacrifícios de louvor na casa do Senhor. Eu cumprirei meus votos ao Altíssimo. Minha boca proclamará sua fidelidade por todas as gerações. Reflita sobre o poder transformador da gratidão. Quando agradecemos, nossos olhos se abrem para as incontáveis bênçãos que nos cercam. Quando louvamos, nossa perspectiva muda. Os problemas diminuem e a grandeza de Deus se magnifica. Permita que esta atitude de gratidão permeie cada aspecto da sua vida. Seja grato pelo ar que respira, pela comida em sua mesa, pelo teto sobre sua cabeça. Mas acima de tudo, seja grato pela salvação em Cristo, pela libertação do mal, pela vitória que já é sua em nome de Jesus. Sinta agora uma nova força nascendo em seu interior. À medida que você louva, as correntes da depressão se quebram. Enquanto você agradece, as nuvens do desânimo se dissipam. Seu espírito se eleva, sua fé se fortalece, sua esperança se renova. Irmãos e irmãs, que a partir deste momento nossa vida seja um testemunho vivo da bondade de Deus. Que nosso louvor seja tão constante quanto sua fidelidade, que nossa gratidão seja tão abundante quanto sua graça. Pois Ele nos livrou de todo perigo, quebrou toda a maldição, frustrou todo o plano do inimigo. A Ele, somente a Ele, seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, agora e para sempre. Chegamos ao ápice desta jornada de fé, meus queridos irmãos e irmãs. É hora de erguermos o estandarte da vitória, pois nosso Deus triunfou gloriosamente.
Meu Pai, com corações transbordando de alegria, nós celebramos a vitória que Tu nos concedeste. Onde antes havia derrota, agora há triunfo. Onde antes reinava o medo, agora impera a confiança. Tu nos libertaste de todo perigo, quebraste cada corrente, desfizeste cada nó. Senhor dos exércitos, diante dos nossos olhos, vimos os gigantes caírem, contemplamos as fortalezas do inimigo desmoronarem, testemunhamos cada feitiço se dissipar como névoa ao sol da manhã. Em Ti, e somente em Ti, encontramos a força para vencer todo adversário. Visualize agora. Veja-se no topo de uma montanha, olhando para o vale abaixo. Lá estão os exércitos inimigos em fuga, as armas da maldade quebradas, os estandartes das trevas caídos por terra, e você, erguido pela mão de Deus, proclama a vitória do Altíssimo. Deus Todo-Poderoso, assim como Tu deste a Josué a vitória sobre Jericó, Tu nos deste o triunfo sobre todo o mal que nos cercava. Declaramos que cada maldição foi anulada, cada feitiço foi desfeito, cada plano maligno foi frustrado pelo poder do Teu nome. Proclame com ousadia: o Senhor me libertou de todos os meus temores. Ele derrotou meus inimigos diante dos meus olhos. Nenhuma arma forjada contra mim prosperou, porque o Deus dos exércitos está ao meu lado. Reflita sobre a completa libertação que Deus te proporcionou. O medo que antes te paralisava foi substituído por uma coragem sobrenatural. A insegurança que te aprisionava deu lugar a uma confiança inabalável no amor e no poder de Deus. Permita que esta verdade se enraize profundamente em seu ser. Você é mais que vencedor por meio daquele que o amou. Não há situação tão desesperadora, não há inimigo tão poderoso, não há maldição tão antiga que possa resistir ao poder libertador do nosso Deus. Sinta agora uma nova força percorrendo todo o seu ser. Cada célula do seu corpo vibra com a energia da vitória divina. Seu espírito se eleva, sua mente se renova, seu coração se enche de uma paz que excede todo entendimento. Irmãos e irmãs, a partir deste momento, andemos na realidade desta vitória. Não mais nos curvemos ao medo, não mais tremamos diante das ameaças do inimigo, pois o Deus que nos libertou ontem é o mesmo que nos guarda hoje e nos conduzirá amanhã. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder libertador de Cristo. Que cada passo que dermos seja uma declaração de vitória. Que cada palavra que proferirmos seja um hino de louvor ao Deus que nos faz mais que vencedores. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que esta poderosa experiência de libertação e vitória não seja apenas um momento passageiro, mas o começo de uma nova jornada. Que cada dia seja uma oportunidade de viver para a glória de Deus, agradando-o em tudo o que fazemos. Lembre-se, cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de amor é uma oferta de louvor ao nosso Pai Celestial. Viva de maneira que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Não permita que o inimigo roube sua paz ou abale sua confiança. Você é um filho amado do Rei dos Reis, herdeiro de todas as promessas divinas. Caminhe nesta verdade, irradie esta luz, seja um agente de transformação no mundo ao seu redor. E lembre-se, queridos, esta jornada de fé não precisa ser solitária. Se você foi abençoado por esta oração, não guarde só para si. Compartilhe com outros que possam estar precisando de uma palavra de esperança e encorajamento. Convido você a se juntar a nós regularmente neste canal. Aqui você encontrará mais orações poderosas, palavras de sabedoria e encorajamento para fortalecer sua caminhada com Deus. Cada vídeo é uma oportunidade de se conectar mais profundamente com o Senhor e experimentar seu poder transformador em sua vida. Subscreva-se ao canal, ative as notificações e não perca nenhuma de nossas orações e mensagens inspiradoras. Juntos formaremos uma comunidade de fé, apoiando uns aos outros e crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Que sua presença o acompanhe em cada passo, sua luz ilumine seu caminho e seu amor o envolva completamente. Vá em paz, sabendo que você é amado, protegido e abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Até nosso próximo encontro, que o Senhor o abençoe e o guarde. Amém.